Ela acreditava que o pior já havia passado, que nenhuma dor seria capaz de surpreendê-la depois daquele dia. Mas a vida, com seu jeito silencioso de nos derrubar, ainda guardava um último golpe, aquele que chegaria sem aviso, roubando dela não apenas o que tinha, mas também quem ela era. O nome dela era Elisa. Uma mulher comum, de olhar calmo, gestos miúdos, mas com um coração que carregava cicatrizes profundas demais para se ver por fora. Aos 38 anos, ela morava sozinha há muito tempo. Não porque não tivesse família, mas porque aprendera, do jeito mais duro, que às vezes até a própria família pode ser o lugar onde moram as piores tristezas. Ela trabalhava como costureira em casa. Para muitos, era só um trabalho simples, mas para ela, era um lembrete silencioso de quem havia sido, e de tudo que já perdera. Sua casa, apesar de modesta, era impecável. Um refúgio de silêncio. Não havia um quadro torto, uma xícara fora do lugar ou uma cortina fora do prumo. Era um reflexo perfeito do que ela se obrigava a ser: forte, organizada, controlada, invisível. Mas isso não tinha nada a ver com segredos coreanos ou técnicas de organização. A verdade era outra. Aquela obsessão pela ordem era só a maneira que ela encontrou de não encarar o caos dentro dela. Porque, quando as coisas estão limpas por fora, é mais fácil fingir que está tudo bem por dentro também. Até que, numa manhã chuvosa, tudo começou a mudar. A campainha tocou. Era raro aquilo acontecer. Elisa gostava de viver na rotina de não ser notada, não receber visitas, não ter perguntas para responder. Mas aquele toque insistente, contínuo, como se visse além da porta fechada, a inquietou. Quando abriu, encontrou uma menina encharcada de chuva. Tinha no máximo 9 anos, olhos arregalados, tremendo, e não disse nada, apenas estendeu um envelope amassado com o nome de Elisa escrito à mão, do jeito mais infantil possível. "Quem é você?" ela perguntou, tentando parecer firme. Mas a garota não respondeu. Apenas encarou Elisa com um olhar que misturava medo e esperança. Como se aquela fosse a sua última chance. Dentro do envelope, apenas uma frase curta, escrita com letras apressadas: "Por favor, cuide da Ana. Ela é sua filha." O mundo de Elisa girou. A filha? Ela não tinha filhos. Ela nunca. Ela respirou fundo. A menina a observava como se esperasse por algo. Talvez um abraço. Talvez acolhimento. Mas o que recebeu foi silêncio. E uma porta aberta apenas o suficiente para entrar com a roupa molhada, a mochila desgastada, e um olhar que carregava mais solidão do que uma criança jamais deveria suportar. A primeira noite foi estranha. Quieta demais. A única coisa que se ouvia era o relógio da sala e, às vezes, o soluço baixo da menina que tentava dormir no sofá. Não houve conversa. Não houve toque. Mas houve algo maior. Uma presença nova. Uma perturbação na ordem que ela tanto prezava. Nos dias seguintes, Elisa fingiu que aquela menina era apenas uma visitante temporária. Ajudou com comida, deu roupas secas, ofereceu um cobertor. Mas cada pequeno gesto parecia reviver aquela pergunta que ela tentava evitar. Quem deixou essa criança aqui? E por quê? Por que eu? Ao mesmo tempo, algo sutil começou a acontecer. Pequenas coisas mudavam pelo caminho. O ursinho esquecido no sofá. A cadeira deslocada 2 centímetros para a esquerda. O cheiro de bolo de chocolate vindo da cozinha porque Ana disse que era o cheiro da casa da mamãe. E a barreira de Elisa, construída por anos de solidão, começou a trincar. Então veio o dia da resposta. O telefonema. Uma voz embaraçada, cansada, com culpa demais para se esconder. "Elisa, eu sou a Joana. Não sei se lembra de mim. Trabalhamos juntas, há muitos anos." Lembrava perfeitamente. Lembrava dela como se fosse espelho. Ambas jovens, sonhadoras, apaixonadas pelo mesmo homem. Elisa achou que o perdera para o destino. Mas a verdade é que o destino a livrou dele. E agora, tudo se encaixava. Ana é filha dele. "E sua", disse a voz, entre soluços. Eu estou doente, Elisa." Terminal. Não tinha mais ninguém a quem confiar. Ela precisava de você. Foi como se Elisa voltasse no tempo. Aquele dia, tantos anos atrás, quando descobriu que o homem que amava não a escolheria. Quando decidiu fugir, deixar tudo, recomeçar.
Jurara nunca mais olhar para trás. Mas a vida, dessa vez, olhou para ela primeiro. Ana não sabia de nada. Só sabia que sua mãe estava doente. E que ela precisava ficar com a tia Elisa um tempo. E foi naquele dia, enquanto colocava uma manta sobre a menina dormindo, que Elisa percebeu o que estava acontecendo. O vazio que ela sentia há anos não era falta de paz, ou controle, ou silêncio. Era falta de amor. Daí em diante, algo mudou. Ela começou a contar histórias para Ana. Mostrar pedaços da sua vida. Rir das pequenas coisas. Perder o sono, mas ganhar vida dentro da casa que sempre fora perfeita demais para sentir qualquer coisa humana. Mas o destino ainda preparava o golpe final. Dias depois, Elisa recebeu uma última carta. A caligrafia era de Joana, mas a tinta tremida denunciava o fim. Obrigada por cuidar do que eu nunca pude te dar. Você tem mais força do que imagina. Dê a Ana o que eu não consegui dar: um lar. Um lugar onde o amor não tenha medo de bagunçar um pouco as coisas. Joana se foi, e então Elisa chorou, não por si mesma, mas por tudo que nunca teve coragem de viver. Pelo amor que recusou, pela vida que evitou, pelo medo de sofrer, que a tornou prisioneira de si mesma. Ela decidiu, não por piedade, não por obrigação, mas porque um dia, sem perceber, aquela menina molhada na porta havia trazido o que faltava. Bagunça, vida, amor. Hoje, elas vivem juntas. A casa já não é tão perfeita assim. Tem risos, brinquedos espalhados, panela suja e bolo queimado. E aos poucos, Elisa descobriu o tal segredo coreano que as revistas prometiam. Uma casa impecável não é aquela que brilha, mas aquela que abraça. Porque não há receita mais profunda do que essa. Casa limpa é casa cheia de amor. E amor, mesmo quando demora, sempre encontra o caminho de volta para casa. Se essa história tocou seu coração, se você já se sentiu sozinho, ou achou que era tarde demais para recomeçar, lembre-se, às vezes, o que você mais precisa está do outro lado da porta que você jurou nunca mais abrir. E agora eu te pergunto: você teria coragem de abrir? Se sim, compartilhe essa história. E se ela te fez sentir algo que você achava que estava morto, comente aqui embaixo: eu abri a porta.